Ouve o convite da vida, te ofertando a liberdade. Canta, declara, elogia sem te envergonhar. Reverencia o caminho que te fez muito mais forte. Corre e te abraça, aprende a te amar. Olá, meus queridos companheiros, boa noite para todos. Depois de uma abertura com uma música dessa, com essa salsa cigana, não é, Jane? Que maravilha! Sejamos todos bem-vindos ao primeiro episódio da segunda temporada do programa Espiritismo Terapêutico, que demora um mês e que entra entre cada bloco de 6 meses do programa Iluminação, que estuda as obras de Joana de Ângeles. Boa noite, meninas. Boa noite, Ana Carla. Como está você? Boa noite. Estou ótima, super empolgada com essa nova temporada da minissérie. Boa noite a vocês, boa noite, pessoal. Estou muito bem, vocês? Boa noite para todos, bom dia, boa tarde, boa madrugada, seja qual horário você estiver vendo. Dou uma boa noite especial para os colegas que compõem a nossa live, a Jane, Jorgito e Aninha, e também as que estão vendo a gente ao vivo, né? Boa noite para todos. Boa noite, boa tarde, boa madrugada, bom tudo, sejam todos muito bem-vindos, é com muita alegria que a gente... Desculpem o ruído, meu filho chegando, arrasando, mas ao vivo essas coisas, e é com muita alegria que a gente volta, né, com o nosso espiritismo terapêutico. Então, um pouquinho de nervosismo, mas muito contente, mas ótimo estar aqui na presença de vocês, pessoal do chat, está todo mundo aí, os que estão já se manifestaram, os que estão quietinhos, e os meus companheiros queridos, Elahá, Adrianinha, Muito bem. Como a gente estava comentando a princípio, nós fazemos nesse horário o estudo da obra psicológica de Dona Joana de Ângeles. Estudamos 4 obras em 6 meses, e aí paramos para começar um segundo bloco. No intervalo entre esses blocos, nós inserimos um mês de espiritismo terapêutico, no qual nós tomamos um tema dessa área mais psicológica e fazemos uma análise sob a luz da doutrina espírita para que a gente possa fazer algumas contribuições no entendimento do que a doutrina espírita nos traz sobre esses temas. Antes de começarmos o bloco A do Iluminação, nós tivemos um bloco de espiritismo terapêutico de 5 semanas, onde estudamos ansiedade. E agora, ao final do bloco A, para iniciar o bloco B, que começa somente daqui a 4 semanas, nós, então, inserimos novamente o espiritismo terapêutico com um novo tema para trabalharmos durante nessas nossas lives que vamos ter agora. São 4 lives que a gente terá. E o tema central das nossas discussões é sobre a existência na ótica da doutrina espírita. Por que o tema é a existência e não a vida? Porque a vida, na verdade, é muito maior do que a existência. No conceito da doutrina espírita, a vida é o que acontece do berço até o túmulo. Essa janela de tempo estreita que vai do berço até o túmulo, nós chamamos de existência corporal, ou simplesmente de existência. E nós vamos ter várias existências corporais, mas temos uma única vida. A vida é uma só. Tendo esta única vida imortal, diversas existências corporais. E aí, é muito comum, quando a gente conversa sobre a existência e esse conceito da doutrina espírita, as pessoas fazerem uma pergunta. A pergunta é: qual é o contrário de morte?
E as pessoas muitas vezes dizem que o contrário de morte é vida. E na doutrina espírita, o contrário de morte não é vida. Qual é o contrário de morte, Jane Nixon? Vida não é. O contrário de morte é nascimento. Porque o oposto da saída é. Porque não existe o contrário de vida, porque nós sempre estaremos vivos. Essa é a grande notícia consoladora que a doutrina espírita nos traz. Nós podemos estar na carne ou fora da carne. Podemos estar no mundo espiritual ou podemos estar no mundo corporal. Mas, quando nós estamos dentro da vida carnal, nós estamos na existência. Quando eu saio da vida carnal e volto para o mundo espiritual, eu estou no mundo espiritual. Mas tanto faz, se aqui como lá, eu estarei sempre vivo, porque, segundo a doutrina espírita, existe vida sempre. Então, o que nós iremos estudar aqui é sobre a existência, essa janela do berço até o túmulo. E como isso tudo se repete, é berço, túmulo, mundo espiritual. Berço, túmulo, mundo espiritual. Berço, túmulo, mundo espiritual. Para que a gente comece a estudar a existência, a gente vai começar pela partida, pela nossa saída da vida corporal, e o que é que a doutrina espírita nos traz de informação sobre esse fenômeno da chamada morte e o que é que acontece conosco nessa partida do mundo corporal para o mundo espiritual. E aí nós vamos ver que, segundo aquilo que a doutrina espírita nos apresenta, nitidamente a gente vai percebendo que, quando a morte se apresenta nas nossas vidas, o que se segue não é o fim, não é a escuridão, não é o término, não é nada disso. O que se segue a esse momento? Pera, antes da gente falar nisso, então, deixa que a gente entenda alguns conceitos que se repetem muito, e aí você mencionou, Elahá, então a gente pode entender. Então, a morte existe. Porque Sim. Muitas vezes eu vou falar, a morte não existe, o que confunde um pouco a cabeça, né, das pessoas. Então, acho muito importante no início da sua fala, você falou de conceitos muito, muito importantes. Porque um dos argumentos, uma das coisas que confundem as pessoas é exatamente vida. A gente tem muitas vidas. E aí o que acontece com as minhas vidas? E eu jogo fora, e aí de onde eu trago? E a pessoa faz uma bagunça na cabeça. Então, achei muito legal você trazer isso, esse conceito da existência. Saber que a vida é uma só, porque a nossa essência é única. E nós somos seres espirituais, então a gente vai viver essa vida inteira cheia de pausas de existência. E para as pessoas entenderem, porque aí também faz uma grande confusão, o que você falou, essa coisa, né, do contrário de vida não é morte, porque isso também seria dar uma importância tão grande para a morte, né? Seria botar num equivalente que ela não tem. E se a gente pensar que morte é ao contrário do nascimento, a gente vai entender tanto morte como nascimento, processos naturais, tirando da gente um dos grandes pesos, que é essa coisa do final. Então, assim, também quando a gente discute a morte não existe, é confuso para as pessoas, né? Porque como que não existe? Existe, morreu. E por mais que algumas pessoas falem, né, nós mesmos falando de desencarnar, ainda é um conceito difícil para algumas pessoas adotarem essa coisa de desencarnar. Nós mesmos, por herança, muitas vezes utilizamos a palavra morte, né? E não tem nenhum problema. Não tem nenhum problema, gente. A gente tem que começar a ver isso com naturalidade. É um processo natural. Todo aquele que em algum momento nasceu vai morrer, porque ninguém vira para semente, ninguém fica aqui para semente, né? Então, só pegando carona nisso que eu acho bárbaro, achei bárbaro essa explicação que você deu, achei que é importante para a gente organizar esses conceitos na cabeça, porque com isso a gente derruba alguns mitos e a gente entende melhor do que a gente está falando.
E aí o Jorge ainda fala, né, a questão do retorno para casa, né, como essa ideia de desencarnação para nós, né, nós chamamos assim, desencarnação. Mas se a gente for pegar algumas obras espíritas, a gente vai encontrar o conceito morte mesmo, o termo morte, aliás, colocado ali como o que significa o retorno para casa. Talvez por uma questão de interpretação, ou talvez porque as palavras, às vezes, elas nos confundem, o vocabulário nos confunde, ou porque isso não seja assim tão algo tão importante quanto a experiência em si, né? E esse retorno para casa, a benfeitora Joana de Ângeles, ela fala da importância da gente, durante a vida, se preparar para esse retorno. A importância da gente estar sempre olhando para como eu tenho levado a vida, como eu tenho abordado os temas importantes, como eu tenho colocado a hierarquia dos valores acima ou abaixo, o que eu tenho dado mais importância. Então, todo esse olhar sobre a própria vida é o que vai dizer como será o nosso processo de desencarnação, porque eu desencarno conforme eu vivi. Né? Não existe uma passagem que nos transforme completamente e que do lado de lá, né, agora pertencendo ao plano espiritual, tudo se transforma e eu viro um ser humano de luz. Não é assim que funciona. E a gente acreditava que era assim. Né? Às vezes a gente traz esse resquício de outras religiões por conta de algumas explicações no meio em que a gente vive, a gente acredita, pobre fulano, fulano morreu. Aí vira santo, né? No termo popular. Todo mundo começa a dizer o quanto ele era bom, o quanto ele era maravilhoso. E é natural que a gente faça essas análises quando a pessoa desencarna mesmo. Mas a gente sempre deve lembrar que, como o Jorge falou, né? A vida é uma só, e a Jane também reforçou que a vida é uma só, então existe uma continuidade no processo todo. A gente muda a condição, a configuração que nós estamos, nós espírito, né? Uma hora desencarnado, em algum momento encarnado. Opa, estava travando aqui o som. Então, é bem interessante, né? Eu lembrei quando você falou, Adriano, nessa parte de, né, quando a gente volta, quando a gente retorna ao mundo espiritual, e aí me veio a lembrança de quantas pessoas que por vezes me questionam, mas para onde eu vou? Né? Como é que vai ser? Eu vou estar só, então eu tenho medo de como é que vai ser do lado de lá. E é bem interessante a gente sempre recordar e trazer para a consciência que a gente nunca está só. Né? Quando a gente sai daqui, a gente parte desse mundo físico para o mundo espiritual, nós teremos toda uma equipe nos aguardando para nos levar a esse retorno, para que a gente possa se encaminhar da melhor maneira. Então, eles trabalham conosco aqui na vida durante todo o tempo, e quando a gente retorna, eles também vão continuar nesse trabalho, de nos orientar, né, de auxiliar em todo esse processo do desenlace do nosso corpo físico. E, como a Adriana bem trouxe, o que eu vivo aqui é o que eu vou levar. A gente vai deixar aqui toda essa questão, toda a malinha pesada, né? Fisicamente a gente vai deixar, mas a gente vai levar o quê? Os nossos comportamentos, os resultados do que a gente foi aqui. Né? Então, como ela bem lembrou, a nossa querida Joana sempre nos traz de uma maneira muito sublime que a gente busque, a gente tenha como objetivo nos comportarmos da melhor maneira, para com a gente, para com o outro, né? Quando a gente se transforma, a gente também automaticamente vai tratar melhor o outro. Então, é isso que a gente vai levar. E aí, tantos questionamentos também, né? Sobre como eu vou. Se não existe céu ou inferno, eu acho bem interessante esses questionamentos, porque antigamente, antes da doutrina, eu já não acreditava, né? Eu era em outra religião, mas eu dizia, não, mas como é que é desse jeito? Como é que pode ser assim? Né? Então, hoje em dia, muita gente, quando vai entrando, né, vai também questionando, mas se não existe o inferno, como é que é? Como é que é essa divisão? Então, a Joana nos traz, os nossos queridos amigos espirituais, a forma como a gente pensa, o que a gente pensa, né? Para onde eu vou, é normalmente aquilo que eu penso, a forma como eu me comporto. Se a minha mentalidade me diz que tudo é mal, que tudo é ruim, que tudo é negativo,
Quando eu desencarnar, eu vou levar isso. A minha mente vai criar aquele ambiente, vai me levar para aquele lugar. Então, quando a gente passa a compreender na doutrina, a gente vem tendo todos esses esclarecimentos, né, que dá aquele acalento para a alma, e a gente vai buscando se modificar, justamente para que a gente vá para melhores lugares, né, e a se acalentando, a gente vai saindo desse medo da morte. Quando você falou, Adriana, a questão da morte, a morte parece uma coisa muito densa, talvez pelo conceito que a gente teve durante toda uma vida. É como se algo fosse se encerrar para não mais ter continuidade, né? Então, a existência vem justamente desconstruir isso, a vida é eterna. Então, a gente tira aquele peso da morte para lembrar que há um desencarne e há uma renovação, né? Renascimento. E mais uma questão, né? Ela também é pesada porque a gente não aprendeu a lidar com a desencarnação. Nós temos uma grande dificuldade, isso é até uma questão meio, digamos, do nosso contexto ocidental, né? Os orientais, eles têm um outro olhar sobre a morte, acho que o Jorgito pode depois acrescentar, se ele quiser, mas ele tem um outro olhar, eles olham a morte de forma diferente, porque eles têm um hábito de cultivar a vida interna muito diferente de nós. Nós estamos muito iniciantes nisso, nós estamos ainda aprendendo como que é isso, e como a gente tem essa tendência, nós falamos aqui em alguns momentos sobre a ideia da fuga psicológica, né? O tempo inteiro a gente quer fugir da experiência da vida. E aí, como que a gente chega do lado de lá, se a experiência da vida foi uma eterna, em modo de dizer, uma eterna busca para não sentir, para não viver, para não interpretar, para não passar pela experiência. Então, eu fujo o tempo inteiro. Quando eu me deparo com a morte se coloca como uma questão muito dura, como uma questão muito difícil. Aí a gente tem dificuldade de lidar, porque da mesma forma que eu não me preparo para a minha morte, eu, pessoalmente, também não me preparo com a morte dos demais. A gente vê pessoas lamentando a morte de alguém que estava em uma situação precária do contexto da vida, arrastando a vida, muita dor, muito sofrimento, e a gente fica com essa, né? E agora? O que vai ser de mim? Então, nós estamos falando de outra coisa. Estamos falando de uma dependência emocional, estamos falando de lugar das pessoas na nossa vida, da importância das pessoas, e aí, então, a gente não se prepara para a morte e a gente leva isso como pesado, porque não cultiva também, para fechar a ideia, esse conceito de que a vida continua de alguma forma, seja lá como eu interpreto, não é? E aí a gente tem sempre a tendência de acreditar que é algo que se extingue, que acaba, então nunca mais não vai acontecer mais nada. Então, essa sensação de que a morte aniquila tudo é que traz esse sentimento ruim para a gente. De certa maneira, né, a nossa sociedade ocidental ela não gosta de defrontar-se com problemas. Então, que problemas existem? O Buda falava de 4 problemas graves que existem: a pobreza, a velhice, a doença e a morte. A gente foge, então, eu vou adoecer, eu não quero ir no médico, eu não quero ver. Aí vai acontecer a morte, eu não quero ver, eu vou envelhecer, não, eu não quero envelhecer. Então, as pessoas resistem ao defrontar-se com os fenômenos inarredáveis da existência. Quem poderá arredar de nós a morte? Quem poderá arredar de nós a velhice? Só se desencarnar cedo. Então, assim, nós, na verdade, fugimos dos embates que a vida nos pede. Nós fugimos. Então, a vida nos oferece tempo e ela nos pega de calça curta, porque nós fazemos os chamados movimentos de distração. A gente se distrai, brinca, se diverte, não faz contato com o mundo interior. Quando chega o momento da nossa desencarnação ou de alguém, eu digo, eu não estou preparado para isso. Quando eu tive, de certa maneira, eu não estou criticando ninguém, eu entendo a dor que a gente passa por conta da perda de familiar, eu sei como isso é difícil, mas a gente muitas vezes não se prepara convenientemente para que isso possa acontecer. Então, é fundamental que
de posse do conhecimento espírita, ainda que doa, ainda que seja difícil, ainda que seja tudo que a gente já sabe, nós não podemos fugir dessa realidade. Nós um dia iremos desencarnar e os nossos entes queridos também irão desencarnar. E durante muito tempo a humanidade temeu a morte. Temeu a morte porque não tinha certeza do que poderia encontrar do lado de lá. Então, muitas doutrinas trouxeram a informação, a vida continua, né? Você vê isso no cristianismo, você vê isso no judaísmo, você vê isso no islamismo, você vê isso no budismo, você vê isso nos Vedas, você vê em todas as doutrinas a informação de que a vida continua. Isso é uma tônica constante, mas mesmo com isso, nós ocidentais, principalmente, temos muita dificuldade de lidar com esse fenômeno, como se ele fosse o término da jornada, mesmo sabendo de tudo isso. Então, a esse propósito, a doutrina espírita, ela vem nos ajudar no entendimento desse fenômeno, nos falando que, diferente do que nós pensamos, nós não somos somente corpo, nós não somos somente corpo. Na medida em que a morte se avizinha de nós, o corpo pode morrer, mas o espírito sobrevive. Então, o corpo pode estar realmente em decomposição. E como bem lembrou a Jane e a Adriane reforçou, o Livro dos Espíritos não doura a pílula, ele diz morte. O que acontece na hora da morte. Então, assim, é morte mesmo, porque este corpo ele vai morrer. Porém, ele tem dentro dele uma fração que é imaterial, uma parte que é indestrutível, que segue para o mundo espiritual, para a continuidade da existência. E isso que eu estou falando, não sou só eu que digo, não. Todas as doutrinas religiosas do planeta falam de vida após a morte. A grande questão é que a condição pela qual esse indivíduo passa no mundo espiritual, após a chamada morte, quando a alma se desprende do corpo e vai para o mundo espiritual, a sorte dela é uma incógnita para muitas pessoas que desconhecem as informações espirituais trazidas por uma quantidade enorme de doutrinas antigas e modernas. E o Espiritismo também se junta a esse código de doutrinas, oferecendo para nós uma informação do que vai acontecer conosco após o fenômeno da chamada morte. Então, o que os espíritos contam sobre a questão da morte em si? Você encontra no livro de Joana de Ângeles, o 8º livro da série, que a gente vai estudar mais tarde, daqui a um mês. Ele tem ali o que acontece, a sequência do que se dá com o indivíduo durante o processo da desencarnação. Então, o primeiro movimento que pode acontecer é a criatura ficar ou não fixada no corpo físico. Isso é uma possibilidade. Essa possibilidade existe. Então, o indivíduo experimenta ou não um período de fixação no corpo físico. Isso não vai acontecer com todo mundo. Isso vai acontecer com aqueles que têm dificuldade de se desembaraçar do corpo. Tá? Os que têm facilidade para sair do corpo, eles irão estar bem melhor. Agora, essa fase pode acontecer com algumas pessoas. Fase número 2, que a gente encontra na literatura espírita, que Joana também relata. Seguindo-se a esse período da fixação no corpo, que pode ou não acontecer, segue-se um segundo momento chamado perturbação espiritual. O que é a perturbação espiritual? O cara não sabe o que está acontecendo. O cara não sabe. Ele não sabe se está vivo, ele não sabe se está morto, ele tem dúvida. Eu não sei o que aconteceu comigo, eu estava atravessando a rua, não sei o que houve, eu estava no hospital,
E o médico agora não me atende, ou seja, muitas pessoas não entendem de maneira muito pronta o que aconteceu com elas. Isso também pode acontecer. Isso também pode acontecer. E também, após esse período da chamada perturbação, que ela pode ser curta ou pode ser mais longa, pode demorar um tempo menor ou pode chegar a um tempo bastante elástico, não é? Em que os espíritos chegam a nos colocar que isso pode durar um período de até anos, o período de perturbação, vem um período em que a pessoa fica no mundo espiritual. Então, a depender da condição que o espírito se encontra, essa prisão no corpo pode acontecer ou não, o período de perturbação pode acontecer ou não, e em acontecendo pode ser curto ou longo, e depois o indivíduo vai para o mundo espiritual. Mas eu queria destacar aqui um trecho do livro. Cadê, meu Deus? Eu acho que eu perdi já. Não, está aqui. Eu queria pegar um trecho deste livro, A Luz do Consolador, de Dona Ivone do Amaral Pereira, página 142, que eu vou ler aqui. Vocês vão ficar impressionados, eu tenho até preocupação que vocês nem durmam com o que eu vou ler aqui. Olha o que Dona Ivone fala numa mensagem chamada Os Segredos do Túmulo. Vou ler, hein? Vou ler. Palavras de Dona Ivone. Compreende-se, pois, que o indivíduo que de vida normal, ou seja, não precisa ser um abnegado, pessoa de vida normal, tem o despertar mais ou menos tranquilo na vida espiritual. Que somente os criminosos, os sensuais, que viveram da matéria para a matéria, certos tipos de pessoas que desrespeitaram a vida, passam pelos penosos fenômenos de perturbação. Então, veja, os espíritos que são normais desencarnam também em uma condição normal. Ela vai dizer isso nessa mensagem 3 vezes. Tem 3 momentos em que ela vai falar isso aqui. Mas o assunto é o mesmo, ou seja, a desencarnação das pessoas normais é normal. A minha mãe foi dona de casa, cuidou dos filhos, teve uma vida muito típica da idade dela, do tempo dela, da vida dela. E ela viveu a vida, cuidou dos filhos, se dedicou à casa, tinha uma profissão ou não, pouco me importa. E minha mãe desencarnou. Meu Deus, como estará a minha mãe? Do jeito que ela viveu. Então, isso é muito importante que a gente tome dos aspectos consoladores que a nossa doutrina espírita também nos oferece. Vamos lá? E para a gente, além da gente pensar nisso, eu acho que é importante também a gente ter cuidado quando a gente vai falar com as pessoas sobre isso. Porque a gente tem a mania da tabelinha. Ai, se fulano puxa de uma perna na encarnação anterior, teve problema. Não necessariamente. Então, com a morte, vamos ter cuidado também, né? Vamos ter cuidado com as informações ou do jeito que a gente fala, porque é algo que a gente não tem como falar, porque não tem tabelinha, a gente não tem regra. Assim como o nascimento, olha, o pessoal fala assim, né? Nascer é uma coisa supernatural, a mulher está preparada para dar à luz. Felicidade as que tiveram partos felizes, gravidez normal. Né? É o normal, em teoria, sim, o corpo está preparado, mas tem tantas coisas que podem acontecer, e com a morte também, de uma maneira geral. Não tem por que ser traumático, não tem por que ser complicado, apesar que a gente não vai tirar
não vamos também tapar o sol com a peneira e falar que não tem casos mais complicados. Então, tem casa que o espírito vai ficar pegado no corpo, como a Ana falou assim, e tem espírito que não acorda no mundo espiritual, gente. Vamos lembrar do nosso lar, vamos lembrar daquelas recâmaras onde tinha espíritos ali dormindo. Por quê? Porque eles não acreditavam que existia absolutamente nada. Então, a crença deles era tão forte, estava tão arraigada, que a morte que era o final de tudo, que eles não conseguiam se perceber vivo. Ah, mas acontece isso com todos os espíritos? Não, não. A maioria, a grande confusão é justamente por sentirem-se vivo. E é o que ela comentou. E agora? Eu estou viva? O que aconteceu comigo? Porque as sensações são muito... não real, mas são muito... iguais a de quando eu estava no corpo. Então, eu sinto que tem coisa diferente, tem, né, espírito que comenta, inclusive na mediunidade, mas eu falo, eu chamo a minha família e ninguém me escuta. E o espírito fica bravo, porque fala, mas eu estou aqui, como que ninguém me escuta? Eu tenho fome, eu tenho sede. Mas quer dizer que todos os espíritos vão passar por isso? Não, é igual a turbação. A gente não tem... Onde está no livro dos espíritos a tabelinha dizendo quanto morreu na idade tal? Quanto tempo de perturbação? Não existe, gente. Não existe. Porque vai depender muito do espírito. Então, assim, que isso seja um fator de menos medo para essa preparação que a Adri estava comentando, que é tão importante. Nenhuma mulher, agora mesmo, né, nos tempos que a gente vive, ninguém em sã consciência fala, eu estou grávida, mas vamos ver como é que vai ser o parto. Vamos tirar na moeda, vamos ver o que vai acontecer. Tem toda uma preparação. Então, a gente tem que se preparar também para o fenômeno natural que é a morte. E essa questão do mundo espiritual, mais do que ter medo como a gente vai estar, é a gente se preparar também, porque, como a Adri bem falou, não tem mudança. Gente, desculpa, mas não tem aquele portal assim que você passa ali e ganha asinha e ganha auréola, depois que você, né, você morreu e vira santo. Não, apesar de toda a assistência que a gente é comprovado, a gente tem assistência, igual a gente tem a equipe que nos assiste para nascer, nós também temos a equipe que nos assiste para desencarnar, ninguém está sozinho, nunca, né? E tem toda uma ajuda, mas aí alguém pode perguntar, eu sempre faço essa pergunta, porque foi uma pergunta que eu demorei para entender, porque eu falo, gente, se todo mundo está acompanhado, se todo mundo tem o seu mentor, seu guia, por que a gente vê espírito indo para outros lugares? Livre-arbítrio, dependendo onde está a minha mente, dependendo da vida que eu vivi. Então, eu acho que isso, mais do que a gente querer fazer regras, eu acho que nos ajuda a compreender um pouco mais desse fenômeno tão natural e ajuda a compreender também a situação das pessoas, né? De nossa situação, quando a gente chega nesse mundo espiritual. Né, Adri? Eu fiquei pensando, né, Jane, o quanto a misericórdia de Deus, ela se coloca em todos os momentos da nossa vida, né? Se a gente for pensar essa ideia sobre a desencarnação, sobre o retorno, sobre a perturbação ou não, isso é algo, assim, extremamente explorado já há muito tempo, né? A gente vê muitas literaturas que exploram esse tema, como que é que a coisa se procede e tal. E ontem, no Evangelho do Lar, caiu no capítulo 3º, há muitas moradas, não é? Do Evangelho. E no Evangelho, e tem, se não me engano, 11 ou 12, um dos dois, ali, onde ele explica, Kardec explica a diferença entre mundos felizes e mundos mais terrenos, mais como o nosso, assim, né? Mais terráqueos. Mundos inferiores. Inferiores, isso. E ele faz essa separação e tudo mais, e ele faz uma explicação lá, e ele diz o quanto, assim, então a gente tem a doença para valorizar a saúde, nós temos a separação para valorizar a união, temos a escuridão para valorizar a luz. E aí chega um ponto que ele diz que nós, desse contexto humano, somos muito criativos e muito alinhados, muito potentes para imaginar como se dá esse período de perturbação, esse período de inferno, entre aspas. Não, por quê? Porque nós já passamos pela experiência e isso é o que a nossa psique dá conta de abarcar. Mas existe paralelo a isso, um tanto de coisa boa e um tanto de coisa já muito ajustada, com misericórdia, com afeto, com amor, com toda a proteção, mas a gente tem dificuldade de acessar ainda. Mas isso não quer dizer que ela não exista.
Então, quando a gente faz essa ideia da morte, da perturbação, ele tem a ver com essa experiência que nós tivemos. Dante Alighieri conta como que é o inferno na Divina Comédia, não é? Porque ele traz lá características de como que é. Porque ele tem conhecimento de causa, como diz o Divaldo, PhD naquilo. Mas em relação a mundos felizes, a gente ainda está muito iniciante. Então, essa é a grande prova do quanto a misericórdia de Deus, o amor perfeito, né, que não tem essa coisa de condicionado a nada, mas é incondicional, se coloca na nossa vida. E daí vem a questão do livre-arbítrio, que é uma prova mesmo do quanto a gente tem essa liberdade de ação, não é? Aninha? Bem isso. E aí eu lembrei, você falou aí, eu estava anotando aqui uma das lembranças, né? Que quando vem essas dúvidas do que é que eu vou encontrar do lado de lá, né? Diante da explicação, ai meu Deus, então se eu erro tanto nessa vida, eu vou para um lugar pior, vou ficar lá tanto tempo. E aí o que é que a gente tem que reconhecer, né? Como é que está o tamanho da nossa conexão com o divino? E aí o divino eu trago não somente a questão do olhar para o nosso Deus, mas a questão do olhar para toda a bondade, como a gente está falando aqui, como o Adriano falou no início, né, trazendo a Joana. Como é que está essa conexão? Se a gente se prende ao medo de como vai ser o depois, deixa eu me transformar hoje, deixa eu construir hoje. E aí o que é que eu vou construir? A minha fé em Deus. Se eu tenho tanto medo do que vai ser, se eu vou me sentir só, se os meus mentores vão me enxergar, vão me ouvir ou não, eu aprendo a me conectar mais e mais com eles. Por quê? Quando eu desencarnar, se eu levar todas essas dúvidas, se eu tiver uma conexão mais profunda com o divino, de uma forma geral, o divino, né, a bondade, meus mentores, enfim, num balbuciar, no mínimo balbuciar do Deus, né? Se eu pensar em Deus de uma forma mesmo longínqua, eu vou atrair muito rápido a presença dos nossos amigos espirituais. E aí eu lembrei de uma cena, uma das cenas para mim mais incríveis do nosso Lar 2, para quem não assistiu, eu vou dar o spoiler, né? Quando está em um espírito ali em sofrimento, né? Eu não lembro o nome, eu não sou muito boa de lembrar nomes, mas está lá numa tipo uma caverna. Era, né? só um instantinho, né, Carla? Só um instantinho. O nosso lar já chegou na Espanha? Eu respondo. Os mensageiros, né? Nosso Lar 2 ainda não, mas o primeiro sim, né? A gente viu. Não, Nosso Lar 2 que eu estou falando. Não, já isso chegou? Não, mas pode dar spoiler, porque não tem problema. Pode continuar já me deram spoiler, spoiler, então, já sei. Né? E aí, a sua sorte é que ela está longe de você, viu, Jorge? Né? E aí o espírito está lá no lamaçal, né, em meio a tantos erros que ele cometeu, né, a tanta maldade, lá no lamaçal. E ele optou por estar lá. Os mentores dele, por diversas vezes, vieram resgatar com toda aquela conversa, e ele optou por estar lá. E aí, passado o tempo, no balbuciar, ele todo de lama, no balbuciar, né, por um... quero ajuda, os espíritos bondosos apareceram na hora. Eu me arrepio até hoje quando eu lembro daquela cena. Eu chorei na hora, né? Você já me conhece, sabe que eu sou bem sensível. E aí eu chorei porque é exatamente assim. Quando a gente tem um lampejo que seja de pedido de socorro, até mesmo no silêncio, os bons no instante estão aqui, né? Porque eles nunca se vão, na verdade. A gente é que se afasta deles. Então, que a gente traga isso à consciência para também perder todo esse medo. Né? Se a gente tem tanto medo de partir, a gente não vive de uma forma benéfica aqui, o agora. Então, que eu tenha os melhores comportamentos, por mais desafiadores que seja, né? A gente está nesse mundo de provas e expiações, a gente sabe, emoções, raiva, desequilíbrios, enfim, mas somos errôneos. E outra coisa também muito interessante, que a gente precisa sempre trazer à consciência, é que eu me liberte mais e mais do processo de culpa. Porque se eu levar o processo de culpa, eu vou passar mais tempo, provavelmente, na perturbação, naquela fase, como o Jorge falou. Então, eu preciso me perdoar e eu preciso perdoar os outros. O trabalho do perdão é uma das coisas mais sublimes, né? E aí, quando eu me perdoo, eu vou sentir mais leve, eu vou sentir leveza, não vou ficar repetindo aquele cenário. Já falei várias vezes aqui,
né, nas lives, daquela cena de Lúcifer, para quem assistiu, que o espírito desencarnado fica lá remoendo a cena se repetindo de um crime que ele cometeu e o sofrimento, porque ele se sentia culpado por aquilo. Então, que a gente busque trazer toda essa consciência muito mais do que o teórico, porque por vezes a gente assiste às palestras, a gente lê, mas a gente não pratica dentro de nós. Então, eu preciso me perdoar, por mais que eu tenha errado e o erro tenha sido muito grave, eu tenho que recordar que eu estou aqui como espírito em processo de evolução. Se eu fosse um espírito superior, eu não estaria aqui, estaria em outro mundo melhor habitado, que é o mundo superior, né? Então, eu preciso ter essa compreensão, não para me diminuir, mas para entender que eu estou nessa sintonia aqui e que eu quero estar numa sintonia melhor. Então, se desprender de tudo isso, a gente jogar mesmo toda essa bagagem pesada que a gente traz, não só dos erros, mas da culpa. A culpa, ela vem, é um passo primordial. Se eu sinto culpa, é porque eu tenho a consciência de que eu errei. Olha que passo incrível, sair daquele primitivismo, de agir sempre como reação, né? Eu lembrei até da questão do duelo, né? Sempre de reação, eu vou reagir porque eu sou maior. Eu sou maior, entre aspas, porque eu não sou melhor do que ninguém, eu estou falando de uma forma geral. Eu sou maior quando eu respiro e deixo ir tudo aquilo que pode me atingir. E ao invés de rebater, eu respiro e digo, tá tudo bem, pode ir. Eu quero ser melhor comigo mesmo, né? Então, eu não vou segurar nada disso, eu vou deixar aí, eu vou soltar para que eu tenha uma vida muito mais leve, a existência, né, Jorge? Muito mais leve, para que quando eu desencarnar, eu tenha um desencarne mais tranquilo possível, né? É verdade, Ana Carla. E aí você estava comentando aí sobre a questão da culpa, dessas coisas todas, e é importante observar que para a doutrina espírita, não existe nada que se faça que não tenha condição da gente recuperar, né? E é exatamente essa necessidade de nós nos aproximarmos. E aí eu peguei a mensagem, enquanto aí vocês estavam falando, para poder localizar para todo mundo. A mensagem chama-se Os Segredos do Túmulo. Ela tem 10 parágrafos. E essa informação que eu falei está 3 vezes. Está no parágrafo 7, está no parágrafo 8 2 vezes, no começo e no fim dele, tá bom? Então, é 3 vezes que Dona Ivone vai falar que o desencarne das pessoas normais, ele é tranquilo, que a gente, às vezes, faz um terror danado, sabe? Que vai desencarnar, vai para um local ruim, e não é o que a literatura diz, a gente é que inventa essas coisas. Mas eu queria aqui levantar uma questão que eu acho que é importante. As pessoas dizem assim, meu marido era uma pessoa boa. Ele era um homem bom, mas ele nunca foi ligado à religião. Ele até nem tinha religião, ele até nem acreditava muito nessas coisas de espírito. Como é que ele está no mundo espiritual? Porque essa é uma grande pergunta. Sim, mas o cara não acreditava em Deus, como é que ele vai estar lá do lado de lá? Ele está bem ou ele está mal? O que vai acontecer com a pessoa que não acreditava, mas que era boa? Eu não estou me referindo à pessoa que não acreditava e que, em função de não acreditar, cometeu crimes, etc. Não é essa a história. É o homem bom, mas que não compreende a vida imortal. O que vai acontecer com ele? Vamos raciocinar. Ele vai aqui viver dessa forma, não sabe de nada, vai para o mundo espiritual. Quando ele chega lá, quantos inimigos ele fez do lado de cá? Então, ele não tem quem persiga ele do lado de lá. Quantos amigos ele fez do lado de cá? Então, ele tem todos esses amigos para recebê-lo. Então, mesmo que ele não seja uma pessoa que tenha algo que ele sabe que no processo reencarnatório a cromatina pode realizar um processo de conexão no núcleo do órgão, não precisa. Mas se ele não construir uma história de ódio, por que ele vai ser perseguido, gente? Quem vai perseguir quem ama? É lógico que se ele tivesse conhecimento espiritual, ele faria melhor. Mas isso não quer dizer que ele vai ficar numa situação difícil. Então, muitas vezes, nós temos essa angústia. Meu Deus, meu pai era uma pessoa assim, mas ele era bom. Denise Conte, são os normais. Está aqui no livro, A Luz do Consolador, que se baseia na obra A Crise da Morte e Fenômenos Psíquicos da Morte,
de Ernesto Bozano. Então, neste livro, a gente vai encontrar essa informação. Ora, ora, ora. Então, isso significa dizer, gente, que a leitura que a gente tem do que nós temos que fazer na vida é fazer o bem. E não termos essa angústia que muitas vezes nos toma de que a gente nunca mais vai ver a pessoa. Porque, assim, nós também somos imortais. Nós temos muito a tendência de querer olhar o espírito como se ele fosse uma coisa do além, né? Espírito não é coisa do além, espírito é coisa do aquém. Porque, por exemplo, a mulher diz assim: eu já falei para o meu marido que depois que ele morrer, que ele não me apareça. Porque se ele me aparecer, eu expulso ele da minha casa. Por quê? Porque como ele virou um espírito, ele virou uma assombração. Ele é uma pessoa, pelo amor de Deus. Então, assim como ele, assim como, por exemplo, ela era uma pessoa e agora tornou-se um espírito desencarnado no mundo espiritual, ele também é um espírito que está encarnado. E quando chegar o momento da morte, ele também vai desencarnar, né? Também vai desencarnar. E aí, resultado, nós todos possuímos uma parte espiritual, não tem outro para colocar. Nós temos uma parte espiritual. Então, ora, nós temos que enxergar a vida como a continuidade. Eu sei que dói luto. Mas quando a gente começa a ver, ele é imortal, eu também sou imortal, a gente vai se encontrar. Isso ajuda demais, gente, para que a gente consiga se desembaraçar desses processos. Diga, Adriane. Essa coisa do luto, importante a gente entender assim que o luto dói no sentido de você pensar na separação, mesmo que temporária, né? Mas às vezes ela tem alguns agravantes, que é a gente começar a pensar como que foi a experiência com a pessoa. Então, às vezes, a gente traz aí algumas culpas que ficaram para trás, a maneira como nós tratamos. Então, às vezes, pesa muito a questão da culpa, a questão de se eu visitei o suficiente, se eu cuidei o suficiente. Por exemplo, as mães que perdem as crianças, né? Perdem filhos pequenos. É toda uma quantidade de emoções, uma quantidade de acusações que ela faz sobre ela mesma, de que ela não foi o suficiente, de que ela não cuidou o suficiente, e de que se não fosse por determinada coisa, às vezes muito fantasioso, né, não tem nada a ver com a realidade, mas ela fica criando uma ideia, uma fantasia de que se ela tivesse feito algo, as coisas tinham acontecido de forma diferente, mas não é assim que se procede, porque o tempo da vida de cada um, nós não sabemos quanto tempo ele é. Não sabemos nem quanto tempo é o nosso, né? Quanto tempo vamos ficar aqui? Não sei. Talvez amanhã mesmo a gente já retorne, hoje mesmo a gente já retorne. A gente não sabe. Então, essa coisa da gente pensar, né, nesse afastamento, é lógico que fica com saudade, e a saudade dói. A saudade parece que ela te racha no meio, né? Ela te parte no meio, de tanto que dói muito. E só que tem esse porém, e a gente precisa separar as coisas. Tá doendo a ausência, tá doendo a saudade, ou tá doendo a maneira como eu estou me acusando, que estou me tratando mal, eu estou acreditando que se eu tivesse feito algo de diferente, as coisas tinham mudado seu curso. Ah, mas eu demorei para levar no médico. Ah, mas eu levei nesse, não naquele. E eu levei naquele hospital. Então, tem toda uma fantasia que, às vezes, se reveste esse luto e acaba prejudicando e dando mais dor ainda. Sendo a maior dor, né? A maior dor acaba sendo a que eu me imponho diante da circunstância da partida do meu ente querido.
Sendo que essas situações, né, essas questões transcendentais, são justamente as que nós não controlamos. Como a Adri falou, ninguém sabe o tempo que a gente tem aqui, porque, na verdade, não é uma coisa que está totalmente fechada, que está totalmente determinada. Isso pode estender, como pode encurtar. Então, nós temos que... tem essa... que a gente já falou várias vezes, né? Mas é porque Joana insiste tanto nisso, Joana de Ângeles, eu acho que quando a gente realmente conseguir colocar isso em prática, vai mudar muito, que não existe a culpa, existe a responsabilidade. E a responsabilidade também vai em função do meu conhecimento, do que eu sei, do que eu posso fazer. Então, assim... se isso já foi mais além das minhas forças, do meu conhecimento, do que eu sabia naquele momento, eu não sou responsável por toda a situação. Então, temos que mudar um pouco isso. E quando a gente está falando sobre a morte dos seres queridos, é muito transcendental, muito transcendental. A gente aí não tem o menor controle, porque, né, tomando o exemplo, falou, se eu levasse no outro médico, se realmente tivesse que acontecer o desencarne, ia acontecer, seja por a mão desse, do outro ou de outro. Tem um filme muito bonito, As Mães de Chico Xavier, que tem uma cena justamente que fala disso, porque a mãe ficou muito revoltada com a babá, porque a babá que estava vigiando, e a babá se sentiu culpada e tal, e aí foi aquela e o menino falou, não, era a minha hora. Né? E falou, e agradeça a babá, porque foi pela mão da babá, se tivesse sido pela tua mão, você não ia ter aguentado. Então, assim, são coisas muito transcendentais para que a gente possa achar que realmente a gente teria como mudar o rumo disso, né? É verdade, é verdade. E assim, a gente precisa passar para as perguntas, mas antes de passar para as perguntas, eu queria destacar um ponto desse aí que a Jane estava comentando. É que, às vezes, esse luto ocorre numa circunstância em que os próprios familiares não perdoam quem partiu. Não perdoam quem partiu. Então, além de você ter aquela sensação, eu deveria ter visto, eu deveria ter notado, eu deveria ter agido, eu deveria ter, sei lá, feito qualquer coisa, ela também acha que o outro que partiu foi ingrato. Que o outro que partiu não olhou para a dor que ele deixaria para trás. Então, quando você realiza esse tipo de sentimento, você se pune de uma maneira absurda. Além de não ajudar na sua própria condição de cicatrização do processo do luto, você também acaba dificultando a harmonização do que foi, porque você impõe culpa na pessoa do lado de lá. Então, todos que partem, eu disse todos, sem exceção, serão amparados no mundo espiritual assim que disserem, preciso de ajuda. Imediatamente as equipes espirituais se movimentam para socorrer. E todos terão destino felizes. Eu estou dizendo todos. Segundo a doutrina espírita, não há exceção, porque todos nós estamos marcados para sermos espíritos felizes. Eu acho isso absurdamente consolador. Porque se nós tivéssemos uma existência só, em que uma pessoa fizesse um monte de bobagem na sua existência e ela desencarnasse toda descabelada e chegasse no mundo espiritual de ponta cabeça, esta pessoa poderia ter um destino infeliz. Mas quando a gente tem da doutrina espírita a mensagem da reencarnação, do retomar, do recomeço, do refazer, da retomada das relações, da retomada da vida, da retomada do sentido do propósito de todas as coisas, a gente vai entender uma misericórdia enorme, apontando para nós a possibilidade de nós sermos, sim, todos felizes. Mesmo os nossos filhos equivocados. De repente, você teve um filho que, usuário de droga, desencarnou. Isso é um absurdo que ele fez. Tal.
E aí você culpa a pessoa pela desencarne cedo, não é? Ele se destruiu, ele acabou com ele mesmo. E quando a gente faz isso, a gente entra num processo de culpa muito grande, que não ajuda a nós e não ajuda aquele que partiu. É muito importante que a gente tenha não somente a visão da imortalidade, mas a visão de que a gente reconstrói a vida, de que a reencarnação existe e de que o futuro de todos nós é um futuro de felicidade. Eu pensei também, pegando esse gancho que você traz, né? Porque algumas condutas levam ou antecipam ou aceleram o processo da desencarnação, né? Algumas escolhas que eu faço, né? Mas todas essas escolhas, independentemente de qual seja, existe uma dor profunda por trás. Então, mesmo naquelas escolhas em que para nós que estamos numa condição mais saudável, olhamos e não conseguimos entender e que fazemos muitas perguntas, por quê, para quê, quando que foi isso, como que eu não percebi, e a coisa começa a criar uma proporção cada vez mais dolorosa, essa dor que está por trás das atitudes, das escolhas, muitas vezes o objetivo não é resolver dessa forma, mas acabar com a dor, sabe? Aliviar a angústia, aliviar aquilo que está posto. Então, não se trata da família entrar num processo de acreditar, mais uma vez, que deveria, de repente, ter evitado. Porque quem quer fazer determinadas coisas vai achar uma forma de evitar, de fazê-las, né? Lembrando que, independentemente de qual delas a gente esteja falando, todas elas têm um acréscimo, uma agravante da questão obsessiva, né? E aí que potencializa os pensamentos, a força, as ideias, e acaba fazendo muito essa questão da condução também. Então, isso acho que vale a pena a gente pensar, porque a família ela tem uma parcela de contribuição importantíssima a família, né? A maneira como as coisas são, a maneira como as coisas se encaminham. No entanto, ela não é responsável por todas as questões, porque cada indivíduo tem o seu livre-arbítrio, e ele está ali para fazer escolhas, é assim que a coisa é assim que a coisa se processa, e é assim que deve ser, né? Nós não podemos impedir a pessoa de viver da maneira como ela encontrar melhor. E é tão interessante essa questão da culpa pelo outro ter ido, né? O quanto que a gente se aprisiona à presença, ao estar aqui, ao querer estar comigo, né? É muito interessante como a gente quer, e por diversas vezes a gente acaba esquecendo que foi melhor para outra pessoa ter partido, né? Então, assim, quando não há essas questões de escolhas. E é muito interessante, porque quando a gente se liberta dessa ideia tão negativa e tão densa, nós nos sentimos leves e a gente faz com que o outro lado de lá, né, o espírito que já partiu, também sinta essa leveza. Porque há o sofrimento, como vocês estão falando, tanto do lado de cá quanto do lado de lá, quem já partiu. Aquela saudade, né, como vocês falaram, a saudade de quem ficou, a saudade de quem partiu também. E quando há essa digamos que o perdão de você não foi porque simplesmente quis se afastar de mim. Você foi porque era o momento de ter ido. Então, essa consciência vai aliviando a nossa alma. E aí, né, a doutrina é incrível quando ela traz tudo isso da vida pós-morte, né, da continuidade, da eternidade. E quando a gente parte, quando a gente sai desse digamos que dessa bola, desse quartinho tão fechado, né, de dor, e compreende, traz a doutrina espírita para o nosso coração e compreender que há uma eternidade, o tempo de afastamento entre ambos vai ser muito menor. Eu vou passar a compreender aquela questão da saudade boa,
né? Das boas lembranças, dos bons pensamentos, do guardar a melhor imagem daquela pessoa que se foi. Então, quando eu passo a sair desse quartinho escuro, passo para o horizonte, para entender e trazer a doutrina espírita, os esclarecimentos que ela nos traz, eu vou sentir mais leveza. Eu vou passar a enxergar, eu vou sair, tirar aquele véu de cegueira do luto e vou enxergar que é muito mais além e que, diante de uma eternidade, o tempo de afastamento é muito pequeno, mas é um tempo necessário, né? Então, foi um tempo necessário para ambas as partes, para que pudessem aprender, enfim. Então, a gente vai aprendendo com isso a deixar ir quem se foi e a viver aqui quem ficou. Então, eu aprendo a entender que a minha vida continua e está tudo bem. Do lado de lá, a gente vai manter algum contato de alguma maneira, seja por agora ou seja por mais um tempo depois, né? Então, a gente vai compreendendo e vai soltando todos esses enlaces. Eu vi um vídeo hoje que foi muito lindo. Foi de uma moça que o cachorro dela encontrou um filhote de passarinho. E nesse encontro trouxe para casa e ela cuidou, né? Amamentou. É quase isso, vocês entenderam? Então, ela preparava, ela buscou na internet, né? Alimentou isso. E ela buscou na internet como cuidar daquele pássaro, e ela viu que tinha que dar comida a cada 20 minutos, se eu não me engano, 20 minutos ou 30 minutos. A cada 20 ou 30 minutos, ela ia lá com a mamadeirinha, ela preparava o alimento, porque ela viu na internet que o alimento, né, só poderia ser tomado naquela hora. Então, a cada 20, 30 minutos, ela preparava um novo alimento para aquele pássaro e alimentava ele. Foi crescendo e, com o tempo, ela conversou com Deus e disse, olha só, Deus, se você me conceder a bênção desse passarinho viver, porque ela achou que ele ia morrer, se você me conceder a bênção, eu me comprometo a deixar ele livre e deixar ele partir. Ai, eu me emocionei. E aí foi lindo, porque ali eu pude ver, a gente passa a enxergar nesses momentos o tamanho de um amor incondicional, quando a gente sai da materialidade. Eu saio da carne para entender que aquele ser ele é livre. Então, bem assim, aquele vídeo traz para a gente a nossa vivência, né? Eu não posso prender, por mais que seja doloroso, né? Mas eu não posso prender quando eu compreendo que há uma vida após morte, há uma eternidade, eu vou entender que eu não preciso realmente segurar o passarinho ou quem quer que seja aqui. Então, com o tempo, já grandinho, ele faleceu, ela chorou muito, mas ela lembrou. Eu conversei um dia com Deus e eu disse, pai, eu deixo livre se você me der a bênção. Ela soltou, mas ele não partia. Ele sempre voltava para ela, mas ela criou ele assim, na natureza, né? Na casa dela, ele para cima e para baixo. Então, assim, foi a coisa mais linda, porque a gente sabe que quem foi, se houve um amor saudável, o outro ele não vai partir, foi só um tempo, né? Só saída do corpo físico, vai continuar lá olhando por nós, nos abraçando de alguma maneira. Então, foi até assim, foi aleatório que eu vi esse vídeo hoje, lembrei agora e já condiz com essa primeira... com essa temporada, nesse primeiro dia. Mas foi isso, né? Queria trazer assim, me veio, nem lembrava mais desse vídeo. Eu lembrei de um poema, Ana Carla, um poema de Khalil Gibran, que ele fala dos filhos, né? Quando ele fala dos filhos, ele diz exatamente isso que você diz, né? Porque ali o filhotinho estava como essa coisa do filho, né? Filial. Aí ele fala assim, vossos filhos não são vossos filhos, são os filhos e as filhas da ânsia da vida por si mesma. Vêm através de vós, mas não são de vós. E embora vivam convosco, não vos pertencem. Podem outorgar-lhes vosso amor. Podeis outorgar-lhes vosso amor. Porque você pode outorgar o amor, mas não os pensamentos, porque eles têm os próprios pensamentos, tem tudo a ver com isso que a gente falou mesmo, né? Então, a gente pode abrigar os corpos, mas não as almas, pois as suas almas moram na mansão do amanhã, que vós não podeis visitar nem mesmo em sonho, podeis esforçar-vos por ser como eles, mas não procureis fazê-los como vós, porque a vida não anda para trás e não se demora com os dias passados. Aí, fechando, né? Vós sois os arcos
dos quais vossos filhos são arremessados como flechas vivas. O arqueiro mira o alvo nascendo do infinito e vos estica com toda a sua força, para que as suas flechas se projetem rápidas e para longe. Que vosso encurvamento na mão do arqueiro seja vossa alegria, o curvamento, para lançar, né? Pois assim como ele ama a flecha que voa, ama também o arco que permanece estável. É muito isso, né? Esse passarinho voltando, esse retorno da alma, né? Para nós, para essa relação, esse contato. Eu vou só rapidinho, Jorge, vou compartilhar aqui um pedacinho, porque esse poema foi muito lindo. Quando eu tinha 18 anos, 19 anos, eu queria morar só. E aí a gente se mudou para outro lugar, meus pais não deixaram, né? Nova, tal. Depois de um tempo, quando eu decidi, já com 30 e poucos anos, quando eu decidi... Não, um pouquinho mais. Só um pouquinho. E aí foi muito interessante, porque eu achava que haveria todo aquele impasse, né? Eu tive tanto medo que estava aguardando. E foi uma coisa assim, mais linda. Meus pais chegaram para mim e disseram assim: hoje eu compreendo a sua vontade de morar só. A gente nunca entendeu que você queria criar asas para crescer, para amadurecer e para evoluir. Então, para mim, foi uma das falas assim que aquela virada, né? Eles entendiam de uma forma, né? Como o poema traz, mãe e filho, e eu passei a entender com o tempo que a mãe e o pai quer o filho ali por perto para proteger, né? Então, na adolescência reclamava porque é muita prisão. Depois do tempo eu fui entendendo, meu Deus, será que se eu fosse mãe eu iria saber lidar como ela soube, né? Então, hoje em dia, quando a gente conversa, minha mãe disse que eu deixava ela louca, mas ela diz, eu sabia que você precisava viver, só que eu tinha medo do mundo com você. Então, é bem isso, né? Como esse poema foi lindo, eu lembrei desse momento. Os filhos precisam ir, nós precisamos criar asas, e o desencarne também é isso, criar asas daqui do mundo material, né? Temos perguntas, produção? Kátia Catalani pergunta: sempre estaremos vivos. Que beleza! Só preciso prestar atenção no que estou fazendo aqui para viver bem, sem conflitos. Exatamente isso. Só estar com a mente desperta para saber o que a gente tem que fazer. Quem quiser saber o que é mente desperta, espere o segundo bloco de iluminação, porque a gente vai ter um dia para falar sobre o pensamento de Gurdjieff, os que dormem e os despertos. Ângela Serrano Nunes: a vida é um contínuo. Fomos criados lá atrás e não mais desaparecemos. Seremos. Sim! Absolutamente sim! Vera Chiavon. Por que nas mediúnicas vemos espíritos que não se percebem como desencarnados? Porque essa é uma condição daqueles que estão abaixo dos normais, viveram apegados à vida material, não tiveram uma vida altruísta. Mas, por exemplo, eu cuidei da minha família, eu cuidei dos meus pais, eu vivi uma vida normal, eu fui disponível, não precisei ser uma pessoa incrível. Basta que eu me dedique a fazer o que a vida me pede. Ou simplesmente ser o que a vida pede que eu seja. Só ser. Diga, Jane. E a parte disso, né, Marra, tem outra coisa que aí a gente já tinha comentado. Se a gente crê que a morte é o final de tudo, se eu me desperto ali e sigo com as mesmas sensações, sigo com as minhas dores, com meus achaques, isso me leva a uma confusão também muito grande, porque eu não consigo ver a transição. A minha mente bloqueia, a maioria dos espíritos nem consegue lembrar o que aconteceu, e se já o fenômeno da morte nem foi traumático, foi isso de dormindo, aí é pior ainda, porque aí essa transição fica muito confusa na cabeça deles. Então, tem essa questão que ela já falou, de ter vivido muito apegado, e tem isso de o que eu esperava, a minha expectativa versus a minha realidade. Porque se diz que se morreu, acabou tudo, como é que eu sinto dor? Como é que eu sinto fome? Né? Como é que eu sinto saudade? Como é que eu não ganho as minhas asas? Então, isso gera confusão.
É porque às vezes a pessoa diz assim, você tem uma pessoa e ela vive uma vida de mágoa, o tempo todo reclamando, é aquela pessoa negativa. Essa pessoa não é anormal. A pessoa normal é aquela que toca a vida. Mas se eu fico, porque me deixou, porque olha como eu estou, pessoa pode queixosa, não é normal. Então ela está fora desse modelo aí, tá bom? Só para lembrar. Opa! Paula Moraes. Poderíamos falar morte do corpo físico e desencarne do espírito? Isso é questão de nomenclatura, Paula. Isso é questão de nomenclatura. Tem um povo até que nem gosta da palavra desencarne, diz que a palavra tem que ser desencarnação, que desencarne não existe. Tem um monte de gente purista que fica pegando coisa miudinha. Tem uns que dizem assim, olha, desencarnar é uma coisa, desenlaçar é outra. Tem gente que desencarna, mas não desenlaça. E Kardec trata morte e desprendimento. A pessoa morreu e não desprendeu. Eles chamam ela desprender. Essa nomenclatura está mais por conta de uma necessidade de a gente se expressar melhor. Mas se a gente entender o que significa dizer que uma pessoa pode desencarnar e ficar fixada no corpo e outra não, a gente já entendeu a ideia. O nome aqui varia de caso para caso. Só um parêntese. Conversando com o pessoal, até contei já isso aqui, conversando com o pessoal de Portugal, ele dizendo, olha, no livro Céu e Inferno, quando fala que o espírito desencarna, tem um capítulo chamado lá de passamento. O que é passamento? Porque para nós, passamento não significa nada. O que é passamento em Portugal? Passamento é você pegar e passar uma roupa, isso é um passamento, né? É passar. Aí, não, é passagem. Então é a passagem. Não sei se vocês viram agora a Jane falando de turbação espiritual, em vez de perturbação, a turbação. Porque é a turbação, a perturbação, né? Então, é isso mesmo. Então, é nomenclatura, mas é importante entender a ideia. Nomes. Doroteia diz, meu vizinho desencarnou. A esposa sonhou ele como uma criança que ela nunca tinha visto. Ele dizia que tinha morrido porque Deus quis. Então, é verdade. No dia, a criança chegou para ela cuidar. O que está acontecendo? No dia, a criança chegou para ela cuidar. Mas, de repente, essa criança é vinculada à história do marido. Ou é vinculada à história dos dois. Pode ser um neto que está vindo, pode ser alguma coisa que possa ter, né? Essa criança, na verdade, não é uma criança, é um espírito adulto. Se apresenta como criança para ser melhor identificado e ser melhor tratado no psiquismo da família. Nenhum espírito é criança. Espírito é adulto. Não tem espírito criancinha. Espírito é espírito. Espírito é espírito, isso mesmo. Espírito é espírito. Então, aí, ele deve estar na companhia de um neto, de um filho que não nasceu, de alguém que seja vinculado a eles para exatamente ambientar a criatura no retorno ao mundo espiritual. Muito comum, desencarna, pai, mãe está lá, filho desencarnado, esposa. Eu nunca vi nenhum que a sogra venha receber, mas já vi vários que é pai, mãe, filho, esposa, esposo, né? Isso tem muito. Sogra nunca vi. Cristiane Morales pergunta, e o que vai direto para o hospital? Está bem. Quem vai para o hospital está bem. Parabéns. Porque a gente, quando desencarna, fica fraquinho. Ninguém vai sair do corpo, bater a poeira assim, pronto, gente, cheguei, vamos lá. Vamos embora para o mundo espiritual, que eu tenho muita coisa para fazer. Não vai. Vai passar por um tempo, repousando. Só BZRTV. Lá, cheguei. Não, então é normal que isso aconteça. Você desencarna, vai para o hospital, vai se refazer, não é? Quando você, por exemplo, vai para uma atividade demorada
na floresta, quando você volta, você fica em observação, né? Vai para o hospital, fica em observação, alguns com mais sequelas, outros com menos. Mas ir para um hospital espiritual é um sinal de condição de normalidade. Ninguém deve esperar mais do que isso. Sueli Querubim. Meu marido acreditava em Deus. Ótimo. Era católico não praticante. Tudo bem. Não acreditava na vida após a morte. Interessante, né? Que ele acreditava em Deus, era católico, mas não acreditava na vida após a morte. Mas é um direito dele. E foi brutalmente assassinado. Vai fazer 4 anos. Me pergunto, será que está aceitando a vida lá? Quem responde essa pergunta é Adriane Bacarin, que diz: a gente morre do jeito que viveu. Então, o que vai medir como nós estamos do lado de lá é como a gente viveu do lado de cá. Recomendo a leitura da pergunta 982, que diz que é a prática do bem que garante a felicidade na vida futura. O que você tem que perguntar não é se ele acreditava em Deus, se ele era católico, se ele não acreditava na vida após a morte, mas sim o que ele fez. Tinha inimigos, tinha amigos, era uma pessoa prestativa, amava o próximo, fazia verdadeiramente o bem, era uma pessoa de bem com a vida, porque aí que vai medir a verdadeira condição que a criatura se encontra. E até porque a gente não tem como saber exatamente quem é aquele espírito que a gente convive. Nós temos uma noção de quem se trata, mas às vezes ele tem um monte de outras questões, muitos outros méritos, muitos outros valores, que de alguma maneira não se apresentou, não é? Então, como ele está? A gente tem dificuldade de saber certinho como ele está, mas esperamos que esteja bem e certamente atendido. Isso é fato, está sendo atendido. Atendido com certeza está, não há dúvida de que está atendido, né? Agora, só ele pode saber como ele está. Existe uma mensagem no livro, meu Deus, estava por aqui, eu vi aqui. O livro se chama Justiça Divina. Eu já botei de volta na prateleira. Puxa vida. Justiça Divina, página 85. Agora eu não sei como é que está, porque esses livros mudaram tudo de posição, não está mais. Wikipedia, né, meninas? É um Wikipedia, né? Justiça Divina, página 85. Lugar após a morte. Lá tem o CPF de todo mundo e para onde vai depois da morte. Você pega seu CPF, leva na mensagem e está indo lá para onde vai. Lá diz o seguinte: você vai para o que você fazia na sua hora vazia. Não vale, Ana Carla, a hora que eu estou andando de moto, a hora que eu estou indo para o trabalho, a hora que eu estou cozinhando para meus pais, a outra cozinhando para o filho, dando aula de inglês, dando aula de português, fazendo conta de câmbio, fazendo atendimento psicológico. Isso não conta, porque isso são as imposições da existência. Emmanuel diz o seguinte: o que vai medir para onde nós vamos é o seguinte: terminei tudo. Fiz tudo o que eu tinha. Agora a hora é minha. Essa hora sua é que vai medir quem é você. O que você faz na hora que é sua? Você puxa uma cadeira para olhar na porta quem mudou de marido? Você vai para fazer o quê? Você vai para perturbar a vida dos outros, vai criar confusão na família, vai brigar no centro espírita, sei lá, vai para o bar. O que você faz na hora que é sua? Isso mede para onde você vai. Então, para onde eu irei? Para onde você vai na hora vazia, na hora que é sua. Então, para onde seu marido está? Pergunte a si mesmo o que ele fazia na hora vazia. Estará a resposta. Meu Deus, Ana Clébia, depressa, manhã. A Aline está chegando. Vamos lá, Ana Clébia. Nos sonhos também teremos encontros, não é, Ana Carla? Sim, Ana Clébia do canal do YouTube, lá de Clébia Show da Vida. A história dela é linda, da irmã.
Então, né, Kleber, encontramos sim sonho. Até porque quando a gente adormece o nosso corpo físico, né, ele adormece o nosso espírito, ele vai ou para a gandaia ou para os bons lugares, né? Então, nesse não desenlace, mas no desprendimento, né? Nesse desprendimento, nós vamos ter muitos encontros espirituais. Por isso que a gente fala sempre da importância de termos uma preparação para o nosso sono saudável, uma boa leitura, né? Se vai assistir alguma coisa, uma coisa que seja boa, que seja benéfica, justamente para que a gente vá para os melhores encontros, né? Com os espíritos onde a gente se sente bem, digamos assim, né? Então a gente vai sim para esses encontros em sonhos, e é uma das formas mais incríveis que auxilia muito também nesse acalentar da alma, né? Para quem fica aqui, como a gente estava falando. Então a dor ela vai se reduzindo quando eu compreendo que até lá, até haver o desencarne, para que eu possa reencontrar ou não, né? Porque é uma coisa que a gente tem consciência. Quando eu desencarnar, eu vou logo encontrar a pessoa que se foi. Calma aí, né? A gente está falando aqui, o Jorge falou da questão da perturbação, que por diversas vezes ocorre. Então, tudo vai levar um tempo, a gente vai para o hospital para ser cuidado, para ser tratado, até chegar o nosso merecimento de reencontrar aquelas pessoas, né? E o merecimento também é a questão digamos que do desenvolvimento, né? Se eu desencarno aqui muito inferior e quem está lá foi de uma forma mais superior, então eu vou chegar um tempo em que eu vou evoluindo, vou me desenvolvendo como espírito, e aí eu vou ter mais merecimento. Porém, também, né, se eu estiver errada, Jorge, porém também eu posso ter o merecimento, mesmo que se eu tiver muita perturbação, eu posso ter o merecimento daquele lá vir me visitar para dizer, olha, se calma, que está tudo bem, a gente está aqui. Então, é tudo muito relativo, né? Mas a gente tem esses encontros, sim. Então, são meios que matam um pouquinho da saudade. E as lembranças. Eu costumo dizer também que quando a gente transforma o processo de dor e sofrimento do luto em uma lembrança saudável, uma saudade boa, isso fortalece muito. Então, a gente encontra mais até, a gente, sei lá, às vezes sente nas nossas ações, nos nossos comportamentos semelhantes àquela pessoa, né, nas boas lembranças. Então, tudo isso também, além dos sonhos, são formas de acalentar a nossa alma e de minimizar, né, para a gente liberar toda a densidade. Por que tenho tanto medo de ser enterrada viva? No livro O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Allan Kardec abre o capítulo separando os tipos de causa de sofrimento em causas atuais e causas anteriores, em que ele diz que a gente só pode se remeter às causas anteriores quando não houver causas atuais. Então, por exemplo, digamos que eu, na minha infância, tinha uma pessoa que me castigava, me botava num quarto escuro, me prendia no quarto escuro, e eu não tinha contato com ninguém, eu ficava ali horas presa no local sem ver nada, apanhava e me jogava no quarto escuro. Eu posso ter ficado presa num elevador quando criança, e aí eu fiquei traumatizada. Eu posso ter tido uma experiência qualquer em que ficar preso num ambiente fechado tenha ficado armazenado na minha memória do presente. Então, o que diz a doutrina espírita? Enquanto houver causas no presente, eu não devo me remeter ao passado. Se existem causas no presente, eu não posso me remeter ao passado, porque eu estou com causas no hoje. As causas do ontem só devem fazer parte da nossa preocupação quando elas, na verdade, não têm causas no presente. Se eu tenho, por exemplo, o medo de ser sepultado vivo, e não tem causa no presente, não tem, então agora vamos para o passado, porque não existe efeito sem causa. Então, evidentemente, eu posso dizer que nós devemos ter, nessas circunstâncias, talvez uma experiência do passado parecida. Eu posso ter ficado preso num calabouço da Inquisição. Ter associado, né, como essa... eu posso ter ficado preso num calabouço, amarrado numa corrente, sem ver a luz do sol, numa cela úmida, mal cheirosa, até a morte. É como se eu tivesse sido enterrado vivo. Eu posso ter sido levado num navio pirata, no porão do navio pirata, e ali ter morrido, e aí eu fui sepultado no navio pirata.
E posso ter sido sepultado vivo também, de maneira literal. Alguém pode ter chegado, me botado dentro do caixão e me enterrado vivo, porque naquela época a gente tinha lá muita dificuldade de saber se o cara estava morto ou não, e jogava dentro do túmulo, e depois que estava lá embaixo é que ia ver se o cara tinha morrido ou não. Tem gente que tem problema de catalepsia, e tem gente que é diagnóstico errado. Não, esse já morreu mesmo. E aí leva a pessoa e sepulta vivo. Mas isso não é o mais importante é o que fazer diante disso. Então, a gente precisa trabalhar terapia para lidar com essa questão. Revisitar esse fenômeno para saber que ele está no ontem e não no... É difícil, tá? Porque a gente traz para o hoje. Eu, por exemplo, quando eu tinha 14 anos, eu estava num carro que capotou. Eu estava no banco de trás, o carro capotou. E eu não dirigia. Só fui dirigir com 40 anos. Sabe como é que eu descobri isso? Eu não dirigi. Meu pai tinha uma autoescola e eu não dirigia. Porque uma vez eu peguei um táxi e o cara me disse, você não dirige? Deve ser porque... Você não capotou nenhuma vez no carro, não? Porque fica trauma. O motorista do táxi me disse, eu capotei. É por isso que você não dirige. É por isso. E eu fui perceber que realmente meu psicólogo era um motorista de táxi. E aí, numa sessão única, ele me curou. Aí eu digo, rapaz, é isso aí. Então, evidentemente, essas situações existem e a gente precisa visitar esse momento para saber que ele não existe mais no presente, que ele não tem mais a força que teve no ontem, para que a gente se liberte e viva feliz, porque realmente não vai acontecer de novo, né? Logicamente, racionalmente, não tem mais sentido. Finalizamos as perguntas, hein? Eu quero dizer para vocês que eu gostei muito do episódio. Também eu não sei o amei. pessoal, mas eu gostei. Amei. Semana que vem a gente volta para a live número 2, a existência, e a gente vai para o mundo espiritual. Nós vamos esquecer a questão da morte, vamos esquecer o luto, a perturbação espiritual e vamos conversar sobre a vida do lado de lá. O que é que a doutrina espírita conta sobre a situação de felicidade e infelicidade que a gente tem do outro lado da vida? Meninas, uma boa noite para vocês. Boa noite. Até a próxima. Boa noite. Tchau, tchau. Valeu, gente. Boa noite também. Essa é a música tema nossa. No rosto, e vem dançar o amor à vida. Ergue esses braços que a lua quer te abraçar. Corre descalço na chuva e traz contigo alegria. Deixa a certeza no amor te levar. Larga aí a tristeza. Ama e agradece, confia que vai melhorar. Cada lua, cada estrela exala a vida, vem comemorar. Ouve o convite da vida, te ofertando a liberdade. Canta, declara, elogia sem te envergonhar. Reverencia o caminho que te fez muito mais forte. Corre e te abraça, aprende a te amar. Larga aí a tristeza, ama e agradece, confia que vai melhorar. Cada lua, cada estrela exala a vida, vem comemorar. Ouve o convite da vida, te ofertando a liberdade. Canta, declara, elogia sem te envergonhar.
Vivencia o caminho que te fez muito mais forte. Corre e te abraça, aprende a te amar.